Em fase clínica do parto, a primeira é dilatação, a segunda, expulsão do bebê e a terceira, dequitação, expulsão da placenta ou secundamento. Tem esses três nomes. Depois que o bebê nasce, já está em contato pele a pele com a mãe, a gente tem ainda um outro evento que é a saída da placenta. A saída da placenta, os hormônios que são responsáveis são exatamente os mesmos responsáveis pelo nascimento e pela evolução do trabalho de parto. Ainda é a ocitocina. Por isso que depois do nascimento do bebê, o clima do parto precisa continuar o mesmo até a saída da placenta. Porque esse hormônio, a ocitocina natural da mulher, precisa continuar em alta. E uma grande vantagem que a gente tem para esse hormônio continuar em alta é que agora a mãe já tem o bebê, já está visualizando e curtindo a cria nesse momento. Então a ocitocina tende a continuar se a equipe que estiver assistindo continua no mesmo clima também. A saída da placenta ela acontece em 3 fases. Então a mulher ainda continua tendo contrações, são contrações muito diferentes para a saída do bebê para o nascimento propriamente dito. Então são contrações que a mulher ela relata cólica, então a dor nas costas nesse momento já acabou, ela relata mais cólicas, porque o útero precisa continuar contraindo para favorecer o desprendimento da placenta. A placenta ela vai descolar do útero, desce e expulsa. Então esse momento acontece também em 3 fases. São 3 fases que pode ser muito rápido, no Ministério da Saúde ele fala que acontece de 5 a 30 minutos. Pode ser realmente rápido dessa forma, mas pode ser um pouco mais demorado também. O que vai ditar um pouco mais esse tempo é se a mulher continua tranquila, se essa mulher continua com a ocitocina em alta e a posição dela. Se ela estiver verticalizada, pela própria gravidade, a placenta descola mais rápido quando continua as contrações e desce pelo útero e canal mais rápido. Quando a mulher está deitada, a gente não tem essa ajuda, né, gravitacional. Então, às vezes vai precisar de algum auxílio do profissional. Para quem está conduzindo, a gente percebe que a placenta descolou quando a mulher tem um sangramento. A partir até esse momento, na verdade, o parto é muito limpo. A gente vai ter sangue mesmo a partir que a placenta sai. Então, o que gera o sangramento é o descolamento da placenta. Sol suando sangue, já é chegada a hora de me fazer caipora e mudar lá pro sertão. Eu costumo falar que também é a fase de maior perigo para a mulher, é a fase da saída da placenta. Durante o trabalho de parto, a gente consegue avaliar a mulher de forma muito tranquila, porque ela não perde sangue, ela está estável hemodinamicamente. Então, quando começa o sangramento, para a mulher é a fase mais importante. Então, por isso que é uma assistência que é ao lado o tempo todo, monitorando. Depois que sai a placenta, a gente antigamente fazia uma revisão do útero, do canal vaginal, e hoje isso é desaconselhado pelas evidências científicas. Então a gente deixa o útero dessa mulher preservado, até mesmo porque ele continua em contração, então é muito doloroso se a gente fazer uma inspeção uterina, e hoje a gente avalia a placenta. Então, depois que a placenta sai por completo, o profissional precisa avaliar a placenta dos 2 lados, se a membrana está lá, a bolsa. É até um momento legal, porque as mulheres têm curiosidade de ver a própria placenta, como que estava lá, onde que o bebê estava. Tem mulher que agradece a placenta no fim, porque foi o que nutriu o bebê dela, né? Então, é um órgão fantástico que só existe para esse momento de link. Depois que acabou a gestação, o órgão não é mais nem da mãe nem do bebê. Então, a gente revisa a placenta para não precisar fazer essa revisão uterina mais, que é desaconselhado. A gente faz, no final, uma revisão só da vagina, ali, a parte externa, para ver se houve laceração. Como a gente não falou de episiotomia, não sei se foi enfático, né, e proposital, a gente vê se a passagem do bebê provocou alguma laceração na mulher. Se provocou alguma laceração, a gente tem que revisar se precisa fazer alguma sutura ou não. A maioria das lacerações, quando não tem intervenção, quando não tem puxo dirigido, que é mandar a mulher fazer força além do que ela
sente vontade de fazer, existe uma laceração ali só de pele, mucosa no máximo, e a maioria delas não sangra, então não precisa fazer o ponto. Se existe alguma laceração sangrando, a gente precisa fazer o ponto para essa mulher parar de perder sangue, ficar estável. Mas quem que me chamou, não me peça pra voltar, foi meu pai quem me ensinou que ainda vou... O parto, ele só acaba 1 hora depois que a placenta nasce, que seria o 4º período do parto, ou Gutenberg. Existe um evento que chama formação do globo de segurança de Pinar. O útero contrai de forma muito eficiente, formando uma bolinha, assim, né? As próprias mulheres, às vezes é até visível, se a mulher for muito magrinha, ela palpa e fala, o que é isso? Então, é uma contração muito forte, que ela dura por mais ou menos 1 hora. A função dela é justamente reduzir o sangramento da mulher. Então, é fazer a hemostasia. A gente fala, a gente precisa restabelecer. Por 1 hora, o ideal seria a gente monitorar os sinais vitais dessa mulher. Então, verificar a pressão e, principalmente, a parte visual do sangramento, se ele realmente está diminuindo. Então, nesse momento, é imprescindível que essa mulher esteja amamentando, ajuda todo para manter essa contração do útero. E ao final de 1 hora, que é o final dessa fase, a gente precisa fazer uma avaliação completa da mulher, dos pés à cabeça, que é a avaliação de 4º período, na verdade, que aí sim é o último período do parto, então ainda faz parte do parto. A gente avalia o quanto de sangue essa mulher perdeu por mucosa, a gente faz a ausculta cardíaca, pulmonar, é preciso medir o útero dessa mulher. Como ele fez uma contração muito intensa e depois de 1 hora ele começa a relaxar, mas ainda mantém contraído, a gente precisa fazer a mensuração desse útero, porque nos próximos dias esse útero vai evoluir em média 1 centímetro por dia. Então a gente precisa acompanhar se esse útero está voltando para o lugar conforme esperado. Outra avaliação importante também que a gente faz são sinais de trombose. Durante a gestação, a cascata de coagulação dessa mulher estava muito diferente do que é o normal de uma não grávida. Então, para a placenta continuar aderida ao útero durante a gestação inteira, a mulher tem fatores de coagulação alterados e que começam a retomar o normal assim que a placenta sai. Então, é um momento que, pela cascata de coagulação estar alterada, a gente precisa avaliar, antes mesmo da mulher levantar pela primeira vez, alguns sinais das pernas, se ela sente alguma dor ao movimentar os pés ou as pernas, porque esse é um momento ainda de grande importância para a mulher. E só depois dessa avaliação que termina o parto. Tropecei na pedra.